Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois minha alma e derrama no meu ser celeste paz. Louvado seja Jesus. Desde já o trabalho permanece com o presbítero Daniel em nome de Jesus. Meus irmãos, conforme nos orienta o nosso irmão Gilberto, desta noite, darmos prosseguimento à escola bíblica de hoje. A gente está acostumado a dizer escola bíblica dominical, porque em outra cidade é feito domingo, mas hoje é sábado, né? Aí por isso que eu faço escola bíblica, porque dominical seria amanhã, não é certo? A escola bíblica de hoje, a quinta lição do primeiro trimestre de 2025, né? Seria amanhã, 2 de fevereiro de 2025, que tem por título Jesus é Deus. Meus irmãos, esse é um assunto muito profundo e na teologia, né, um dos ramos da teologia que se chama Cristologia, que aborda a divindade, o nascimento de Cristo e a sua morte, ressurreição e a sua ascensão até assentar à direita de Deus, a sua exaltação a Deus Todo-Poderoso. Mas não vamos entrar em termos de teologia, porque às vezes a gente usa muito termo de teologia e às vezes as pessoas ficam assim sem entender. Tem coisas, eu já fiz teologia, e tem coisas que eu não entendo. Então é melhor a gente não puxar para o lado da teologia. Ainda bem que o pastor Ezequiel Soares, ele não levou, eu vejo que ele não levou os assuntos aqui, são assuntos difíceis, mas ele não levou para o lado da teologia. Qualquer irmão que lê aqui, estudou em casa e leu, dá para entender os assuntos. Muito bom. Então, olha só, o textuário que o nosso irmão Gilberto leu diz assim: no princípio era o verbo. Verbo aqui é palavra em ação, viu? Verbo é palavra em ação. Se dissesse assim, no princípio era substantivo, podia ser uma coisa nova. Por exemplo, cadeira é substantivo, caixa é substantivo, ventilador é substantivo. Mas verbo é uma palavra que exprime ação. Então, no princípio era a palavra em ação. E esta palavra ativa estava com Deus. E esta palavra ativa era Deus. Para os internautas que estão em casa também, uma boa noite, da paz do Senhor Jesus, através do canal do irmão Alex Serafim, que possa também aprender, né? Tirar proveito desta lição bíblica e crer mais em Jesus como Deus. Aleluia. E quando fala aqui no princípio, irmão, olha, quando fala aqui no princípio, o que é princípio? Princípio parece ser início, mas esse princípio aqui não é o princípio humano. Por exemplo, qual o princípio dos meus anos? Eu nasci em 20 de julho de 1974. Aí foi o meu princípio. Mas o princípio de Deus é diferente do princípio do homem. Quando diz assim, no princípio, na tradução diz assim, antes de tudo. Olha, antes de tudo, ele era o verbo. E antes de tudo existir no mundo humano ou no universo, ele já era Deus. Então esse princípio não é o início. Esse princípio traduz a eternidade, é um tempo eterno. Por exemplo, a gente começou a contar o calendário gregoriano, que é esse que a gente usa, na verdade é misturado o indiano com o gregoriano. Esse ano começou a contar para nós, na era de Cristo, nós já estamos em 2025, né? Já passou 2025 anos depois do nascimento de Cristo. Nós não sabemos quantos anos mais para frente a Terra vai. Antes de Jesus, a Terra já tinha milhões de anos. Milhões de anos. A humanidade é que tem menos anos. Se nós levarmos para o contexto bíblico, de Adão para cá só tem 7.000 anos. Nós fazemos 7.000 anos de Adão para cá. Mas, antes de
existia a Terra há milhões de anos atrás, o planeta Terra, Jesus já existia. Então, esse tempo fala de eternidade, tanto para frente como para trás. Porque Deus, irmão, Deus não está em um planeta que tem sol, que tem lua, que tem dia, que tem noite. Não. Ele está acima do universo. Lá onde ele está, não conta ano, não conta dia, não conta hora, não conta nada. O tempo lá é eterno. Verdade prática fala, a divindade de Jesus está bem clara e direta na Bíblia. Olha, a fonte teológica, toda fonte da teologia tem que estar na palavra de Deus. Falou bonito, falou difícil, disse que acha, disse que é assim, porque me disseram, porque eu ouvi de fulano, não adianta se não estiver escrito na Bíblia. A pregação pode até ser bonita, mas se não tiver o conteúdo teológico não estiver dentro da palavra de Deus, não pode ser confiado. Tem que ser diretamente da Bíblia. Então a divindade de Jesus está muito bem clara e direta na Bíblia. Amém? Vamos para o primeiro tópico da introdução, do comentário. Comentário e introdução. A palavra-chave de hoje é Emanuel. Quem sabe dizer o que quer dizer a palavra Emanuel, o nome Emanuel? Emanuel quer dizer o que, irmãos? Deus conosco. Então, a palavra-chave de hoje é o fato de Jesus ter se humanizado, se tornado homem e está entre nós, que é traduzido pelo nome de Emanuel. A introdução diz assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta quer dizer de um Deus só, viu? Politeísta quer dizer de vários deuses. Monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade de seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Lá em Marcos 12, 28 ao 30. Por isso, no prólogo ou no início do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam do seu relato do começo ao fim. Então veja só, o apóstolo João, ele foi contemporâneo de várias seitas que surgiram na época dele. E ele, usado por Deus, pelo Espírito Santo, ele escreveu o livro de João, depois a primeira epístola de João, a segunda e a terceira, e também o Apocalipse. E nós vamos ver que no livro de João, na primeira epístola de João e no Apocalipse, ele aborda com muita ênfase a deidade ou a divindade do Senhor Jesus. Nós vamos ver durante a lição que os atributos que se usa a Deus, se usa a Jesus também. Os atributos, nós vamos aprender também os atributos incomunicáveis de Deus para com o homem. Vou dar só aqui um exemplo. Deus é todo poderoso, o homem não é. A Bíblia fala que Jesus é o todo-poderoso, o homem não é. Então são atributos que não se aplicam a mim e a você, mas atributos de Deus que se aplicam ao Senhor Jesus como Deus. Leia comigo, tópico 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Um diz assim: Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2. E a outra referência é: e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 13. A outra referência:
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Outra referência. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta última parte que eu li é a resposta da primeira pergunta, viu? Nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja só, no Novo Testamento, todos esses versículos que eu citei são referências que falam da divindade de Jesus. A primeira, quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e Tomé não estava no meio deles. Lembra da história, da passagem? Ele ressuscita e Tomé não está no meio deles. Outra vez ele se manifestou 8 dias depois, no domingo. Jesus sempre se manifestava mais no domingo. E aí, outro dia depois, no outro domingo, a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio dos discípulos e Tomé estava. Da outra vez, quando Jesus não estava, aí disseram assim: nós vimos Jesus. Jesus apareceu, Gilberto. Jesus ressuscitou, pastor. Aí Tomé disse: eu não acredito. Eu não tenho quem faça acreditar. Sabe aquela pessoa assim? Eu morro seco, mas não acredito. Tomé quis dizer coisa assim: eu não acredito. É mentira de vocês. Vocês estão mentindo. Vocês estão aumentando. Se eu ver, olha, se eu pegar nele, se eu botar o dedo no buraco da mão dele, onde foi pregado os cravos, e se eu botar o dedo no buraco da costela, onde a lança furou, aí eu acredito. Não foi isso que Tomé disse? Lá na expressão do apóstolo João é meter a mão, ou colocar a mão, ou colocar no dedo. Veja. E aí quando Jesus aparece na segunda aparição, Jesus aparece para Tomé assim. Quando Jesus aparece, ele não tem mais, sou eu. Aí Tomé viu. Quando Tomé viu, disse assim: Senhor meu e Deus meu. Mas como ele tinha duvidado, tinha desafiado a presença pessoal de Jesus, Jesus disse assim: ó, bota o dedo aqui, bota. Aí foi lá e botou o dedo. Bota o dedo aqui na minha costela também. Aí foi lá. Jesus chamou Tomé para que ele comprovasse que ele não era um fantasma e que ele não era uma aparição. Era uma pessoa presente que tinha corpo. E aí o que foi que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Quando eu achei interessante o comentarista dizer que quando Tomé disse assim, Senhor meu e Deus meu, aí o comentarista disse, se Jesus não fosse Deus, ele tinha repreendido Tomé. Não tinha? No momento que Tomé disse assim, Senhor meu e Deus meu, aí Jesus diz, não, eu não sou Deus não, eu sou só o filho dele, eu sou só um profeta, ou eu sou só um mensageiro. Não. Jesus aceitou aquela adoração, Jesus aceitou aquela declaração como Senhor e Deus. Esta é a primeira referência que fala Senhor meu e Deus meu. E aí a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus existia, olha, Jesus existia na forma de Deus. Não diz aqui que ele era parecido com Deus. Não diz aqui que ele era semelhante a Deus. Diz que ele tinha a forma de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aí aqui a outra versículo, outra referência fala, para conhecimento do mistério de Deus. Ó, o mistério de Deus, quem é Deus? Aí diz que é Cristo. Aqui Colossenses está dizendo que Cristo é Deus. E a outra referência, e a manifestação da glória do grande Deus, ó, a manifestação
da glória do grande Deus. Quem foi que se manifestou? Jesus. Não foi Jesus que se manifestou? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele é o grande Deus. Ó. A manifestação da glória do grande Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em Tito capítulo 2, versículo 13, que Jesus é Deus. E aqui a outra referência diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Na justiça do nosso Deus e Salvador. Quem foi que revelou a justiça? Quem morreu na cruz para trazer a justiça? Jesus. E aqui o apóstolo está dizendo: na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E a última referência que é a resposta da primeira pergunta. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Aí diz: este é o verdadeiro Deus. Estava falando do Filho Jesus Cristo e ao mesmo tempo o apóstolo João diz: este, falando de Jesus, este é o verdadeiro Deus. Alguém tem alguma dúvida sobre todas essas declarações? Se tiver, fala logo. Nenhuma? Então, para o 2 do 1, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Se os irmãos quiserem ler depois, porque são muitos versículos, está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele ressuscitou e ele disse: é-me dado todo o poder. Jesus disse: ó, é-me dado todo o poder. Então, se ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Então, Jesus é o todo poderoso. Ele é eterno. Está lá em Isaías 9:6, Malaquias 5:2 e Hebreus 13:8. No princípio era o Verbo. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Está escrito lá em Mateus 18, versículo 20 e Mateus 28, versículo 20, onde ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de toda circunstância, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui este atributo. Mateus 17, 27, João 47, 48, o 2, 24 e 25, o 4, 17, 18, 16 e 30 e o 21, 17. Todas essas referências falam de atributos absolutos ou incomunicáveis de Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos: vocês são eternos? A nossa alma se tornará eterna, mas nós não somos eternos. Nós teremos, assim, ó, terá a vida eterna. Né? Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Mas nós não somos eternos, porque nós temos um nascimento. Nós temos um início, né? Uma data de aniversário, uma data de nascimento. Aí então nós não somos eternos. A nossa alma se tornará eterna, porque depois que morrermos, seremos eternos. Ou sem Deus ou com Deus, o homem será eterno. Mas não é eterno no sentido absoluto, porque Deus não teve início, Deus não teve nascimento, Deus não teve princípio. Ele é eterno em todas as coisas. Então veja só, os atributos incomunicáveis ou absoluto de Deus é aquilo que você não pode ser. Só Ele pode ser. E nós vamos ver, irmão, olha,
Se Jesus não fosse Deus, ele não teria esses atributos. Por exemplo, se Jesus não fosse Deus, ele não era eterno. Se Jesus não fosse Deus, ele não era onipotente. Se Jesus não fosse Deus, ele não seria onisciente. Se Jesus não fosse Deus, ele não seria onipresente. Quando Jesus disse assim, quando ele ressuscitou, Mateus 28, o versículo 18, assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está falando de onipotência, né? Aí quando ele diz assim, eis que eu estou convosco, está falando de onipresença, né? E quando diz até o final do século, está falando de eternidade. Nesse versículo, nós encontramos 3 atributos absolutos de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguma pergunta desse aí? Graças a Deus, não estou entendendo tudo. É um assunto de teologia, mas graças a Deus não estou entendendo tudo. Vamos para o 2. O 2 é a heresia que nega a divindade de Jesus. Olha, irmão, no século passado, lá no início, bem antes, há 1000 anos, 1500 anos atrás, há quase 2000 anos já atrás, já tinha os seita, já tinha heresia, os hereges, que chamam, né? Os hereges que pregavam heresia. O primeiro, arianismo. 1 do 2, arianismo. Aqui já é a resposta à segunda pergunta, viu? Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário. Ário era um homem, viu? Um homem chamado Ário. O expoente desta doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Olha, menos de 300 anos depois de Jesus ressuscitar, esse homem Ário surgiu em Alexandria. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que ele fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve um tempo em que o Verbo não existia. Veja, Ário, de descendência grega, os gregos tinham muitos deuses, e segundo a crença grega, só tinha um Deus. Os gregos só tinham um Deus no início. Então, o Deus Zeus era o maioral deles. O Deus Zeus criou outro Deus. E aí, esse Deus, segundo os gregos, um desses deuses se rebelou contra Zeus. Aí Zeus despedaçou esse Deus e jogou no universo. E desses pedaços se formaram outro Deus. Olha, irmão, que crença. Zeus despedaçou o outro Deus e desses pedaços ele jogou no universo que se tornaram outros deuses. E aí Ário era de linhagem grega, que cria nesses deuses criados. Porque se foi criado não é Deus, irmão. Se foi criado é criatura, né? Como é que uma coisa que foi criada é Deus? Deus é o Criador e não criatura. Então, olha só, Ário acreditava, olha o que é que Ário acreditava. Ário acreditava que Deus existia só, era só Deus. Aí, Deus era muito solitário, então Deus criou Jesus para ficar com ele. Era a crença de Ário.
que um dia Jesus foi criado. Deus não tinha o que fazer, aí disse assim: eu vou criar Jesus para ele ficar comigo. É o que acredita Ari. A sua crença, conforme diz aqui, a palavra de ordem arianista era: houve um tempo em que o verbo seria a palavra ou Jesus, não existia. Mas aí vamos para as explicações. O 2 do 2 explica. Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas, que diz aqui: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Vou procurar aí, irmão José. Provérbios capítulo 8. Esqueceu logo? Procura aí, irmão. Está de óculos também? Todo mundo esqueceu logo. Esqueceu logo também? Irmão Gilberto está de óculos. Provérbios capítulo 8, versículo 1. Eu vou continuar lendo. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Aí a outra passagem que ele usa: a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele diz: houve um tempo em que o filho não existia. É o que Ario diz. Outra passagem favorita dele era: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus único, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Veja, o irmão Ario era cristão, viu? Ario era um dos crentes daquela época, do século III, né? De 318, do século III da era cristã. E segundo diz a tradição, que Ario começou a falar coisas que não condiziam com as escrituras, com as cartas de Paulo, com as cartas de João. E aí diz a tradição que Ario, ele foi suspenso da igreja naquela época por falar besteira. Por dizer que Jesus não era Deus, por dizer que Jesus era criatura. E aí a tradição diz que ele foi rejeitado na igreja, porque estava pregando heresias. Então Ario conseguiu arrumar seguidores para seguir. Ó, irmão, não tem aquelas pessoas que falam bonito, que pregam bonito e têm discípulos? Eu, graças a Deus, eu nunca quis fazer discípulo. Nunca. É tanto que eu já morei em alguns estados, já congreguei em outras igrejas, mas nunca ninguém me seguiu a nada. Porque eu não quero discípulo. O crente não faz discípulo. O discípulo tem que ser para Jesus. E aí Ario conseguiu fazer alguns discípulos. E quando ele fez alguns discípulos que não aceitaram ele começou a falar para as pessoas, contradizendo aquilo que a Bíblia dizia. E como diz aqui o autor, pensavam, quer dizer, catavam um versículo aqui e acolá. Eu vou dar um conselho para os irmãos, é um conselho teológico, que a gente aprende no seminário teológico. Não pregue em cima de versículo isolado. Não pregue. Esse negócio que as pessoas assim, ó, eu vou ler um versículo aqui, aí só lê um versículozinho e faz uma pregação bem grande em cima, não é bom. É bom ler o texto e o contexto, para que entenda. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Você abre a Bíblia, aí diz assim: e Judas saindo dali foi se enforcar. Judas saindo dali foi se enforcar. Aí você abre a Bíblia na outra parte assim: vai tu e faz o mesmo. Você vai fazer o que Judas fez? É versículo isolado. Jesus estava fazendo vai tu e faz o mesmo para aqueles homens que diziam, falando do bom samaritano, quem é meu próximo. Aí Jesus, vai tu e faz o mesmo. Se você usar um versículo isolado, aí você vai acabar fazendo como Judas disse. E aí você abre outro versículo assim: e o que tem de fazer, faz depressa. Juntos os três. Judas saindo dali foi se enforcar.
Faça você também, e faça logo. Então eu vou entender, eu vou usar versículos isolados que não vai dar certo. O que eu acho bonito, uma coisa que eu acho bonito para estudar. Quando ele vai ler, você vê aqui quando ele vai ler a leitura oficial, o tamanho dos textos que ele lê cada textão, meu pai do céu. Porque ele gosta de ler aquele texto bem grande, bem explicado, para não pregar em cima de um versículo isolado. É muito perigoso a gente pregar em cima de versículo isolado. E aqui era o que Ario fazia. Ario catava aqueles versículos que o povo não entendia bem, aí distorcia e acabou tirando muitos irmãos da igreja primitiva daquela época. Leia para mim quem achou. Provérbios 8:1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá sua voz. Quem é que clama? Sabedoria. Quem é que clama? Ele não entendeu. Olha, Alex, lê de novo, bem alto. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz. Veja, aqui o sábio Salomão está dizendo que a sabedoria clama e a inteligência faz ouvir a sua voz. Aí aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 22, Ario dizia, quando diz assim, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Ele estava dizendo aqui, Ario dizia que nesse versículo 22 era Deus criando Jesus. Mas o capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria, não fala de Jesus. Diz assim, ó, o Senhor me criou no princípio. Aí está falando, não clama a sabedoria. Está falando que Deus criou a sabedoria. Está falando que Deus criou Jesus. Então, Ario usava esse provérbio 8:22 para dizer que Jesus tinha sido criado. Se você ler isoladamente, você acha que foi mesmo, né? Assim, ó, o Senhor me criou no princípio. Aí, Deus está falando de quê? Aí você vai ler o capítulo todo, está falando da sabedoria, que Deus criou a sabedoria. Então veja como é perigoso usar o versículo isolado. O outro que diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? Bem, nós vamos agora no 3, vamos solucionar. O 3 do 2 diz assim, como solucionar a controvérsia? Como é que nós podemos solucionar os versículos pinçados ou isolados do irmão Ario? Vamos aqui. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta, dessa Bíblia que nós temos, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é ganã, que diz obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bara, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos é a palavra grega, por isso que é assim, viu? Prototokos, primogênito, primeiro, chefe. Foi usado pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Está lá em Colossenses 1:15-18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Sim? Sim. Ele não se tornou homem, homem é de carne? Quando fala encarnado, porque ele se fez homem de carne. Veja, então, como solucionar essa controvérsia?
Quando Alho disse assim, e isso em relação à sabedoria, viu? Quando Alho disse assim, o Senhor me criou. Esta palavra criou, irmão, olha, veja só. A nossa Bíblia foi traduzida, o Velho Testamento foi traduzido do hebraico para o português. E o Novo Testamento foi traduzido do grego aramaico para o português. Veja só, o Velho Testamento do hebraico, o Novo Testamento do aramaico e do grego para o português. Então, o nosso português tem a palavra criou. Eu vou criar aqui um projeto. Eu vou criar um projeto. Eu vou criar uma galinha. Eu criei um desenho. Eu criei uma ideia. Não se refere a várias coisas. Por exemplo, criar uma galinha não é diferente do que criar uma ideia? Totalmente diferente. Criar um poico. Vou criar uma poica. Eu vou criar aqui uma ideia. É totalmente diferente o significado. No grego, tinha dois verbos. Ganã e bara. Ou no hebraico. Ganã e bara. Veja como é diferente. Bara quer dizer criar do nada. Quando a Bíblia diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E criou Deus os céus e a terra. Usou o verbo bara, que quer dizer trazer a existência do nada. Já quando ele fala aqui em Provérbios 8:22, o hebraico é ganã, quer dizer, adquiriu, obteve, criar no sentido de adicionar. Não é o sentido de criar, trazer a criação. Então, quando diz assim, ele me criou desde o princípio, quer dizer, ele adquiriu, ele adicionou a sabedoria. Então, não é falando da criação nem nascimento do Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo, quando fala o primogênito de toda a criação, o que é o primogênito? Quem sabe o que quer dizer a palavra primogênito? Primeiro. Não, é unigênito ou é primogênito? O primogênito é o mais velho. Porque se morrer o primeiro, o segundo se torna o primogênito. Não é? Se morrer o primeiro, o segundo vai se tornar o mais velho, o primogênito. O primogênito é tipo o irmão mais velho. Ele veio primeiro, mas se ele morreu, o segundo vai ficar o primogênito. Então seria o primeiro mais velho, não somente o primeiro. Unigênito quer dizer único. A Bíblia fala que Jesus é o unigênito de Deus. O que é unigênito? Único filho. Mas aqui não fala que Jesus é o primogênito de Deus. Fala que ele é o primogênito da criação. Quer dizer, e aqui a palavra primogênito não fala em relação a filho. Não, aqui a palavra primogênito no grego não fala de posição dentro da família. Aqui o verbo primogênito, a palavra prototokos, não está dizendo que ele é o irmão mais velho, não está dizendo que ele é o primeiro filho. Está falando aqui de importância. Como disse aqui o autor, a palavra prototokos fala de chefe, de posição, de prioridade, primazia e preeminência. O autor está dizendo que Jesus, abaixo de Deus, Jesus é mais importante do que tudo. É isso que o autor está dizendo. Não que ele é a primeira criação. Porque Alho usava essa palavra aqui, primogênito da criação, para dizer que Deus tinha criado Jesus primeiro. Mas aqui não diz o primogênito de Deus, está aqui, primogênito da criação. Alguma pergunta? Se não tem, vamos continuar aqui mais para frente. Implicações do arianismo na atualidade. O terceiro, viu?
Vamos falar agora a tradução do Novo Mundo. A Bíblia, a tradução do Novo Mundo é de quem? Oh, só o pastor que responde. Ah, eu não vi, desculpa. Me falou baixinho isso. Ó, a tradução do Novo Mundo. Lê comigo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Mas não, que novo mundo é esse? Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. Lá onde está escrito, João capítulo 1, versículo 1, diz assim, ele diz, e a palavra era um Deus. Deus com D minúsculo. Visto que o texto correto é, qual que é o correto é? E a palavra era Deus. A palavra era Deus, ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, olha o que é que diz, como eles mudaram. Do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um dó. Um D e um O. Do ou do. Onde não existe no grego para desvincular a divindade de Jesus. Veja, irmão, às vezes uma vírgula, um ponto ou uma letra muda o significado da frase. Aqui quando diz João 1, capítulo 1, diz assim, e o verbo era Deus. Aí o que foi que a tradução do Novo Mundo fez? Ela acrescentou uma palavrinha, diz assim, ó, e o verbo era um Deus. E esse Deus, eles tiraram a letra maiúscula e colocaram a letra minúscula. Então veja como mudou. E o verbo era Deus. Era Deus. Quando diz assim, e o verbo era Deus, está falando Deus Pai Todo-Poderoso, né? Está falando Deus poderoso. Na verdade, do Deus Trino. Quando diz assim, e o verbo era Deus, está falando do Deus Trino, da Trindade. Mas quando diz assim, e o verbo era um Deus, entende-se o quê? Que é um Deus menor, que é um Deus de segunda categoria, que foi um Deus criado. E com D minúsculo. Então veja que a tradução Novo Mundo, ele rebaixa a pessoa de Jesus. Ele rebaixa, ele coloca no patamar mais baixo, como que Jesus foi um Deus criado por Deus. E aí ele continua dizendo, quando diz assim, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja como muda, veja como muda, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está dizendo que Jesus Cristo é Deus e Salvador. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí quando acrescenta uma palavrinha, muda, do grande Deus, aí dá um tempo, e do Salvador Jesus Cristo. Não divide em duas pessoas? Grande Deus e Salvador. Está dizendo que Jesus é grande e Salvador. Aí quando acrescenta o do, muda completamente, assim, do grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Veja como eles separam. No versículo original está dizendo que Jesus é grande e é Salvador. Na tradução do Novo Mundo está separando o grande Deus para cá e o Salvador Jesus Cristo para cá. Então, nesse versículo também, eles excluem ou tentam desvincular a divindade de Jesus. Eu vou trazer aqui uma rápida explicação para os irmãos na questão da teologia. Eu vou trazer numa linguagem simples para ver se os irmãos entendem. Nós vemos aqui
na Bíblia, e vamos daqui a pouco falar sobre isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí diz assim: todas as coisas por ele foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos fazer uma comparação. O irmão tentou explicar assim de uma maneira que a gente entendesse. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus, não é isso? Assim, o mundo pela sua palavra foi criado. E aí a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Jesus. Aí o irmão disse assim, ó, Jesus disse assim: vamos fazer o mundo, bora. Vamos fazer o homem, vamos. Vamos fazer, botar as estrelas, vamos. Vamos separar o mar, vamos. Era Deus fazendo, né? No princípio criou Deus. Quando fala assim, no princípio criou Deus, está falando da Trindade. E é interessante que quando o autor diz assim, que sem Jesus nada do que foi feito se fez, é como se Deus dissesse assim, ó, o Pai dissesse assim, ó, é como se o Pai dissesse assim: eu vou criar a terra. Aí Jesus foi lá e criou. Eu vou separar o mar. Aí Jesus foi lá e separou. Não era a palavra? Não disse que criou com a sua palavra? E não disse que a palavra é Jesus? E não disse que tudo que foi feito através dele? Então, é como que assim, ó, vamos fazer o homem. Aí Jesus foi lá e fez o boneco de barro. Aí diz assim, vamos colocar as estrelas no céu. Jesus foi lá e colocou as estrelas no céu. Não era a palavra de Deus que fazia? E Jesus não era a palavra? E não disse que a palavra se fez carne? Então, se a palavra se fez carne, a palavra era Jesus. E se Deus criou o mundo pela sua palavra, Deus criou através de Jesus. Por isso que o apóstolo diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que você vê aí criado, foi criado através de Jesus. Deus falava e Jesus criava. Vamos fazer um, bora! Aí Jesus foi lá e fez o boneco. Quando Jesus fez o boneco, diz que Deus criou o da terra, né? Aí Deus soprou nele o Espírito. E o homem foi feito algo vivente. Então, quando o apóstolo diz assim, no princípio era a palavra, o verbo ativo, e o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Vocês vão entender? Quando Deus criava o mundo, Deus falava e Jesus fazia. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas, olha, todas as coisas foram escritas, foram criadas por Ele. Vamos dar um exemplo aqui? O pastor é um engenheiro. E eu sou o pedreiro. Aí o pastor tem um projeto, que ele é um engenheiro, né? Ele é um engenheiro. Mas quem executa o projeto? É o pedreiro. O engenheiro diz assim, ó, vamos fazer aqui uma casa de 4x12. Aí ele manda, ó, faça aí, uma sapata de 4x12. O pedreiro vai lá e faz. O nome, veja, o nome vai para o engenheiro, mas quem fez todo o trabalho foi o pedreiro. Não é? Então, quando a Bíblia diz assim, que Deus criou o mundo através de Jesus, Deus tinha um projeto e Jesus executava. Por isso que diz que nada do que foi feito sem Ele. Jesus executava o projeto de Deus. Agora vamos para o 2 do 3. Os movimentos orientais. Nenhum deles. Quem são os movimentos orientais? Olha, irmão, as nações orientais. Para falar assim, as nações orientais. Quem são as nações orientais? Japão, China, Índia, Indonésia, aquelas nações que é de Israel para lá. Olha, de Israel para lá é Oriente, de Israel para cá é Ocidente. Por exemplo, a América é o Ocidente,
Canadá, Estados Unidos, México, descendo pelo Panamá, chega na Venezuela, vem para o Brasil, desce para Paraguai, Uruguai até a Argentina. É chamado de Ocidente. Igual com Israel, é Europa e África. Europa e África estão no meio. Da Europa e da África para lá é chamado de Oriente. As nações orientais, que são China, Japão, Filipinas, Indonésia, Turcomenistão e aqueles montes de países que tem para lá. Então vamos dizer aqui, os movimentos orientais. Nenhum movimento, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, aqui quem já assistiu aquela novela Caminho das Índias, sabe muito bem que se fala só em Hare Krishna, Hare Krishna e Hare Krishna, os hindus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus. E nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Krishna é um deus hindu. A religião hindu ou hinduísta nasceu na Índia. E eu fui pesquisar como nasceu o hinduísmo. Não é, irmão, não é que o hinduísmo, uma parte dela nasceu dos védicos arianistas. Veja onde tem o dedo de Ário aí, ó. Ário, os arianistas, que corrompeu uma parte da igreja primitiva no anos 300, desta linhagem de Ário nasceu os hinduístas. Uma linhagem dos hinduístas são dos védicos arianistas. São os hindus. E Krishna é um deus da Índia. Veja, irmão. Krishna é o deus protetor das vacas. Você sabe que uma vaca lá na Índia tem mais valor do que um homem? Uma vaca lá na Índia tem mais valor do que uma pessoa. Não se come carne de vaca lá. O povo come barata, come rato, mas não come vaca. A vaca lá é um deus. As vacas lá são bonitas, toda adornada, com a roupa, toda coberta de ouro. Um homem bem magrinho, quase nu, puxando a vaca no meio da rua. Porque a vaca lá tem mais valor do que um homem. E esse Krishna é um deus da Índia, protetor das vacas. E ele tem uma esposa. Krishna tem uma esposa chamada Radha. Radha é a deusa do amor e da maternidade. Veja, os hinduístas criaram um deus que dá mais valor a uma vaca do que a um homem. Veja como contraria as escrituras. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, as pessoas, não os animais. Deus valoriza os animais, claro. Ele criou, são criações, e não deve se maltratar animal. Você sabe que hoje, se jogar uma pedra no cachorro, você pode ser preso? É chamado de maltratos. Dá até 5 anos de cadeia. Se você chutar um cachorro, você pode ser preso. E se você der uma tapa em alguém, não vai preso. Mas se você der um chute no cachorro, você vai preso. Atropelar um cachorro, olha. Atropelar um cachorro e não parar para socorrer é considerado maltrato e você pode ser preso. É a proteção para os animais. Mas a dignidade do homem, a dignidade da mulher, do ser humano, está acima da vida de um animal. Mas lá na Índia é o contrário. Lá na Índia, a vaca está acima do homem. A vaca está acima da mulher. Então veja como contradiz as escrituras. Sim, não é? O animal, o cachorro, eu já perguntei para o policial, se for legítima defesa, não tem problema nenhum. Um exemplo, no Parque da Feira,
Ali no começo, onde estão fazendo calçamento, tem uma senhora lá que cria um monte de cachorro. E você não pode passar na rua para ele salvar-se você. E eu fiz essa pergunta para o policial. Ele falou, não, se for legítima defesa, não tem problema nenhum. Se ele foi lhe morder e você rechaçou ele, tudo bem. Agora, o maltrato é considerado crime. Crime. Veja, certa vez eu vi na televisão que um cachorro pitbull atacou um policial e ele matou. Meteu o tiro no pitbull e matou. Ele foi processado. Mas ele não ia levar a mordida? Não, era para ele ter corrido. A sociedade quer que o cara meta a perna. O cachorro corre mais do que a gente, irmão. Né? Meu Deus! E sabe o que é que eu acho interessante? Eu acho bonito. Eu já possuí cachorro, já possuí gato, já possuí animais de estimação. E sabe o que eu acho interessante? Esses defensores dos animais. Se você passar na rua e atropelar um cachorro, aparece defensores dando de todo canto. Se o cachorro te morder, ninguém quer ser dono. Se o cachorro derrubar você na moto, o dono não aparece não. Não aparece. Porque da mesma forma que o dono quer que a pessoa pague o prejuízo se o cara matar um cachorro, o dono era para pagar o prejuízo da moto também que caiu. O dono era para pagar o atendimento médico também. Mas não quero. Então, eu acho muito hipocrisia. Não, eu estou dentro do assunto. Que Deus, que a sociedade, estou dentro do assunto, que a sociedade valoriza mais os animais do que os homens. Mais os animais do que os homens. O humano sabe gritar, sabe correr para o hospital, sabe tomar uma injeção, e o animal não sabe. Sim, mas o dono do animal sabe. O que eu estou dizendo, que o dono do animal sabe e não tem uma responsabilidade. Ou o dono do animal é um abinolado. Não. O dono devia então ser responsável também para defender e para ser responsável também. E aqui na Índia nós vemos que lá a vaca é mais importante do que um animal, contrariando as escrituras sagradas. Vamos para encerrar. Outros grupos, 3 do 3. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, reencarnacionista, recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais que um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Amém? Veja, 2 perigos e 2 extremos. Nós estudamos na lição passada que os unicistas dizem que Jesus era humano, mas não era Deus. Aqui alguns dizem que Jesus, na verdade, que Jesus era, os unicistas dizem que Jesus era Deus, mas não era humano. Os arianistas dizem que Jesus era humano e não era Deus. Veja, ou contraria uma coisa, ou contraria outra. Meus irmãos, é um assunto muito sério, sabe por quê? Se Jesus não era humano, ele não podia ser Salvador. E se Jesus não era Deus, ele também não podia ser Salvador. Por quê? Somente um homem poderia morrer por outro homem. Se Jesus era Deus, não era homem, ele não podia morrer na cruz. E se Jesus não era Deus, ele não podia salvar. Porque só Deus pode salvar a humanidade e o pecador. Então Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus. Eu já revesti o número 5, eu vou Vital obrigado por fazer, não. Sim, irmão Vital, aquele assunto daquele dia. É porque assim, veja só, eu entendi a pergunta do irmão Vital, eu pesquisei sobre isso, irmão Vital. É porque quando diz assim, quando Jesus falou para os fariseus, para os judeus assim,
O Pai que é maior do que eu me deu este mandamento. Não é aquela palavra assim? O Pai que é maior do que eu me deu este mandamento. Vamos analisar o contexto. Quando Jesus falou isso? Quando ele era homem. Ele estava na pessoa de homem. A Bíblia diz que quando Jesus se encarnou, ele se despojou da sua glória, ele se despojou do seu poder. Então ele ficou pequeno, reduzido a homem. Sendo Deus, ele estava no corpo de homem. Só que depois que ele morreu e ressuscitou, não foi que ele disse para os discípulos, Mateus 28, capítulo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando ele disse assim, o Pai que é maior do que eu, naquele momento, Deus estava acima de Jesus. Porque Jesus estava na terra, de forma humana. Mas quando a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele se sentou aonde? À direita de Deus. Então ele estava no tamanho de Deus. Então quando ele estava aqui na terra, ele estava menor. Mas quando ele ressuscitou, ele voltou para o céu e se sentou à direita de Deus. Então ele estava do mesmo tamanho, igual a Deus. É por isso que a expressão era: o Pai é maior do que ele. Quer dizer, Jesus estava se sentindo inferior, né? Como que Jesus era menor. Só por causa da humanidade dele. Mas quando ele ressuscitou, ele voltou à sua posição divina, que ele exercia antes da sua encarnação. Alguma pergunta? Não. Então vamos encerrar. Ainda falta 10 minutos. Se o pastor quiser falar alguma coisa, o Gilberto falar alguma coisa. Não? Então Deus abençoe os irmãos. Veja, irmãos, olha, é teologia. Veja que o pastor Ezequiel Soares, ele colocou em palavras simples, mas se nós formos aprofundar na questão teológica, pode até confundir alguns irmãos. Por exemplo, só mais 5 minutinhos. Teve irmão que diz, no princípio, algumas pessoas por aí, que Jesus não tinha sangue, porque não nasceu do homem. Se Jesus não tinha sangue, como é que ele derramou o sangue na cruz? A Bíblia diz que o seu sangue corria até o chão. E o seu sangue, o seu suor se tornou em grande gota de sangue. Então, Jesus não tinha sangue? Tinha sangue sim. Aí diz, mas Jesus não era humano. Jesus não era humano. Como Jesus não era humano se Jesus comeu? Se Jesus bebeu vinho? Se Jesus dormiu? Se Jesus andou de barco? Se Jesus foi açoitado? Se Jesus foi cuspido? Se Jesus foi esbofeteado? Se Jesus foi preso, foi amarrado? A Bíblia diz que amarraram ele. Como é que ia fazer tudo com isso se ele fosse um fantasma? Vocês já amarraram algum fantasma? Alguém já prendeu algum fantasma? Alguém já bateu em algum fantasma? Não. Alguém já crucificou algum fantasma? Não. Então veja que todas essas ideias são refutadas pelas Escrituras Sagradas. Ariano fazia isso, Ario fazia isso. Ario pegava. Interessante, irmão, uma coisa que o autor falou e que eu achei muito interessante, é que essas pessoas que têm essas ideias antibíblicas, depois que eles dizem essas heresias, eles morrem sustentando e não servem. Não servem. É mais fácil eles mudarem a Bíblia do que mudar a sua ideia. É mais fácil eles, como aconteceu aqui a tradução Novo Mundo. Olha, a tradução Novo Mundo foi assim. Russell, o fundador do Testemunho de Jeová, ele criou, né, o Testemunho de Jeová. Russell Shedd. E aí esse Russell, ele deu aquelas ideias dele e ele arrumou muitos seguidores para o seu movimento. E aí as pessoas começaram a rechaçar as ideias dele pelas Escrituras Sagradas. Que o que ele pregava não estava de acordo com a Bíblia Sagrada. Então o que ele fez? Ele fez uma Bíblia do jeito da pregação dele.
Em vez dele pregar do jeito da Bíblia, em vez dele ensinar o que a Bíblia dizia, ele criou uma Bíblia de acordo com o que ele pregava. Então, em vez de ele mudar, quem mudou foi a Bíblia, para ele. E não é a Bíblia, não é a palavra de Deus que tem que mudar, irmão. É a gente. É a gente que tem que melhorar, é a gente que tem que mudar, é a gente que tem que examinar as Escrituras e fazer de acordo com elas. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Diante de tudo que já foi explicado nesta noite, a conclusão disso. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías 45, versículo 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Nem outras perguntas em nome de Jesus. Primeira pergunta: como a Bíblia revela Jesus como verdadeiro Deus? Nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Amém. Segunda pergunta: quais os primeiros grupos religiosos da história a negarem a divindade de Jesus? Amém. Terceira pergunta: cite 3 passagens bíblicas adulteradas na tradução do Novo Mundo para negar a divindade de Jesus. João 1:1, Tito 2:3 e 2, 2 Pedro 1 e 1. Amém. Quarta pergunta: cite 3 grupos religiosos da atualidade que negam a divindade de Jesus. Testemunha de Jeová, os raízes e os muçulmanos. Amém. Última pergunta: qual o ponto mais crucial do arianismo? Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Glória a Jesus. Digam comigo textuário. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Amém. Mas amanhã nós não vamos ao campo, não. Amanhã nós vamos deixar para amanhã ainda. Amém? Amém. Agora são os teus da que nós pastor em nome de Jesus. Salve, amada igreja. Amém. Antes preciso de oração. Senhor Deus, nós agradecemos o trabalho nesta noite. Abençoa o povo que é sentado. Ó Senhor, que não puder aqui, nos esteja até nós. Continua abençoando, ajudando. Leva teus servos para casa, Pai, da campa de anjos. E assim, ó Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mais um para a igreja.
Senhor já